E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu vou te mostrar como você pode ser produtivo, né? Como manter essa produtividade no dia a dia sem tanto esforço. Será que é possível? Então vamos ver, né? Vou falar aqui nesse vídeo um pouco de algumas dicas, coisas que eu aplico mesmo no meu dia a dia e que eu consigo, né, de certa forma, ser mais produtivo sem tanto esforço, né? Sem sofrer tanto, digamos assim. Mas antes de começar o vídeo e antes de eu te passar essas dicas, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo, porque isso me ajuda bastante. Enfim, vamos deixar de enrolação. Let's go! Bom galera, então vamos lá. Primeira dica, eu separei 5 dicas na verdade. Vou te passar aqui as 5. Já falei bastante de algumas delas aqui no canal, mas eu acho que essa primeira dica eu nunca cheguei a comentar. A primeira dica, eu acho que isso pode contribuir muito para você conseguir ser mais produtivo sem tanto esforço, é você se conhecer e entender, né, e, digamos assim, analisar, investigar, né, a fundo qual é o melhor horário que você tem, né, digamos assim, no seu dia, né, o horário que você é mais produtivo, o horário que você tem mais energia, o horário que você tem mais disposição mesmo para você ser produtivo, para você cumprir com aquelas tarefas, com as obrigações que você tem no dia. E por que eu digo isso, né? Porque você tem que investir nesse horário. Porque normalmente, e isso eu acho que é com a grande maioria das pessoas também, principalmente com os estudantes, é que às vezes a gente tem pico de energia, né, no dia, e depois às vezes a gente está lá embaixo e não quer mais estudar, está cansado, não tem motivação nenhuma, só quer ficar deitado na cama. Eu acho que isso é normal de todo ser humano também. Às vezes a gente está lá em cima, né, cheio de energia, e do nada, né, depois de um momento, principalmente à noite, antes de dormir, né, depois de um longo dia de atividade, de tarefa, a gente está exausto, não tem tanta energia assim, tanta produtividade, né? A gente não consegue ser produtivo nesses horários. E eu acho que é a partir disso que é tão importante você definir, né, o melhor horário para você entender qual o horário, assim, digamos assim, que você se dá bem consigo mesmo, né? Que você tem energia e que você tem disposição para produzir algo, para ser mais produtivo. Eu digo até por mim mesmo, porque eu sei que eu funciono mais pela manhã. Eu não funciono tanto no fim da tarde, né? Então, assim, eu ajusto a minha rotina, né? Dependendo, né? E se eu tenho horários vagos, digamos assim, né? E eu quero colocar algo para fazer no meu dia, nesses horários que eu tenho mais facilidade, né? Para poder ser mais produtivo, para poder render mais no meu dia. Porque eu sei que naquele horário eu vou estar com muito mais energia, com muito mais disposição, entende? Então quando eu acho que isso é muito importante. Para você ser produtivo sem esforço, né? Sem tanto esforço, digamos assim, é você encontrar mesmo esses pequenos horários no seu dia em que você tem bastante energia para poder produzir. Porque aí você vai conseguir render mais, você vai ser mais produtivo e não vai sentir tanto esforço assim. Porque você vai estar animado, você vai estar com energia e não vai ser tanto um problema, né, uma questão de fato. Então essa é a primeira dica. A terceira é você ter um propósito, é você ter um objetivo e você enxergar mesmo o porquê de você estar fazendo isso, né? Até mesmo para você não ficar desesperado depois. Então é algo que vai te motivar, é um incentivo, é algo que vai contribuir mesmo de fato para você ser produtivo sem tanto esforço, porque você tem algo muito maior do que isso, tem algo muito maior do que aquele esforço que você está aplicando naquele momento que você está sentindo, né? Por mais que você esteja exausto, você sabe que é por um motivo muito maior. Então quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, fica muito mais tranquilo de você ser produtivo, de você cumprir com suas obrigações, com suas tarefas. E isso se aplica tanto no estudo como em qualquer outra área da sua vida. Eu vejo que é muito importante isso, quando você tem um propósito e um objetivo, né, em mente, porque isso é tão grande, tão maior, que eu acho que às vezes aquele esforço que você está aplicando naquela atividade, né, e não chega nem aos pés. Então você consegue ser produtivo sem tanto esforço, né, de um modo geral. A segunda dica, né, a terceira na verdade, é você fazer pausas, né, ter intervalos de descanso. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo de uma só vez, e isso não está certo, isso não funciona, né? A gente fica cansado mesmo no dia a dia, principalmente quando a gente tem esse pico de energia e quando a gente não tem. Então, quando você tem pausas no meio do dia, né, e quando você relaxa, quando você tem intervalos de descanso, isso é muito bom. E eu já falei várias vezes aqui no canal também sobre isso, né, como eu estava dizendo. Quando você tem esses intervalos de descanso, é bom porque você consegue relaxar, você consegue respirar, ficar tranquilo, né, para depois partir para a próxima. Então isso é muito bom, quando você faz pausas e quando você tem esses intervalos de descanso. E no fundo, né, quando você está ali estudando e depois quando você tem esses intervalos,
você percebe que você está conseguindo ser produtivo e que ainda assim você não está tendo tanto esforço, né? Porque você está relaxando, você está tendo pausas, né? Então isso é muito bom, né? É uma ótima dica, por sinal. A quarta dica, né, a penúltima dica aqui no vídeo, é você definir metas e recompensas também, né, criar recompensas. Primeiro, falando um pouco sobre metas, é quando você visualiza o que você está fazendo, né, e o porquê de você estar fazendo aquilo. É bem semelhante também com aquilo que eu disse, né, de você ter um propósito e entender como você funciona, né, digamos assim, sua personalidade e o que a gente pode aplicar, digamos assim, para te motivar e te incentivar, né, quando você se conhece, quando você percebe o que pode contribuir para você conseguir ser produtivo, né? Mas essa questão de você definir metas é bom e tem relação com isso que eu já tinha dito, porque quando você tem um porquê, quando você tem um propósito, um objetivo, fica muito mais fácil de você seguir ali constante, né? Disciplinado, focado, sendo produtivo e sem sentir tanto esforço, porque você sabe que tem algo muito maior que você está buscando. E eu sei que também é muito relativo, a gente não pode generalizar, mas é algo que funciona comigo e eu acho que é uma dica que também pode contribuir com você, né? Se você pensa dessa forma, né? Ou então você acredita nisso. Eu acho que é uma ótima maneira, é uma ótima forma e foi uma forma que eu encontrei, né? E o Pedro, de conseguir ser produtivo sem tanto esforço. Porque quando eu vejo, de um modo geral, o que eu estou buscando, é tão grande que às vezes aquele meu esforço que eu estou aplicando naquele momento não chega nem aos pés, né? Como eu estava dizendo. Então, é muito bom por isso, né? Quando você define essas metas. Essas metas podem ser diárias, podem ser semanais, podem ser mensais. E isso é muito bom, porque você consegue ver sua evolução, seu progresso, e você continua ali focado, determinado, né? Em busca do que você está almejando, do que você está procurando, né? De certa forma. E em relação às recompensas, né? Que tem relação também com essas metas, é você criar pequenas recompensas no final do dia. Pode ser no final do dia, ou então a partir de um momento que você cumpriu uma determinada meta. Isso é bom porque você consegue manter essa disciplina em relação à produtividade sem tanto esforço, porque você sabe que quando você cumprir aquela recompensa ali, foi um alívio, foi um momento de lazer, de diversão, né? E que valeu a pena, porque você cumpriu o que tinha que ser feito. Então, no fundo, você olha com outros olhos, né? Você muda essa mentalidade, digamos assim, em relação a isso, e você enxerga essa produtividade, esse seu esforço, né, que você teve, não tanto como todo o processo, né, digamos assim. Então isso é muito bom e isso contribui bastante para você pensar dessa forma e ser mais produtivo sem tanto esforço, né. Por fim, para a gente finalizar aqui o vídeo, e não menos importante, é você dividir as tarefas em partes menores. Já bati na tecla, já falei várias vezes aqui no canal também sobre isso. E isso também tem muita relação com os estudos, mas acho que a gente pode colocar, né, inserir e observar isso em outras áreas também das nossas vidas, em relação a essa questão de você dividir as tarefas, porque às vezes é uma tarefa tão grande que quando a gente divide, né, em partes menores, fica muito melhor para você lidar com todo o processo, de você cumprir com suas obrigações, com aquilo que você se propôs a fazer, sem tanto sofrimento. Porque quando você divide em partes menores, né, você consegue, e até mesmo relacionando com aquilo de pausas e de intervalos de descanso, você consegue cumprir com tudo que tem que ser feito, né? E às vezes quando a gente olha assim ao todo, a gente fala, pô, vou ter um esforço danado, né, para cumprir tudo isso. Mas quando você divide em partes menores é muito mais tranquilo, muito mais leve, né? Então é algo muito bom e muito útil mesmo para você aplicar no seu dia a dia, né? Mas é isso, galera. Eu acho que de um modo geral dá para você ser produtivo sem tanto esforço, aplicando esses métodos, nessas dicas, digamos assim, essas 5 dicas. Mas como eu falei também é muito relativo, depende vai muito de pessoa para pessoa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessas 5 dicas, que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e que vocês vejam mesmo se realmente funciona ou se não funciona. E eu acho que a partir disso você vai testando e vai vendo quais dicas, digamos assim, e quais métodos são mais compatíveis e que você se identifica mais, certo? Mas é isso, galera. Eu acho que era tudo que eu queria falar aqui no vídeo com vocês a respeito disso. Fica também tranquilo, não precisa ter essa produtividade em excesso, em exagero, porque isso também faz mal, né? Respeita o seu tempo, respeita seus limites também, vai um passo de cada vez, né? Que no final das contas dá tudo certo, tranquilo, em paz, sem tanta agonia também. Porque produtividade em excesso também faz mal e não é o ideal, né? E é o que eu sempre digo também aqui no canal. Produtividade é boa, é bom, né? Quando você tem essa consciência, essa responsabilidade, mas tudo em equilíbrio, né? Pra gente também não exagerar e depois a gente ficar mal e com a saúde mental lá pra baixo, certo? Não é péssima, porque isso também não faz tão bem assim, né? Essa produtividade em exagero e em excesso. Mas dá para vocês entenderem, né? E dá para vocês também
aplicarem de uma forma mais saudável, mais tranquila, essas dicas, até mesmo para vocês não sofrerem tanto e não ter tanto esforço a respeito disso, conseguindo cumprir, né, de certa forma, com essas tarefas e obrigações. Em caso de dúvidas, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês, e aproveita também e deixa aí nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Enfim, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.